E agora sim, acho que estamos ao vivo, né? Eu estava lá na sala do Facebook, gente, eu não sei se vocês viram, mas de qualquer maneira esse vídeo veio para vocês, na verdade, aí a sequência de estudos nossos. Então eu quero propor para vocês agora que a gente faça uma prece, pedindo a espiritualidade. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que sustentam o nosso planejamento reencarnatório, os nossos passos na Terra. Neste momento, elevamos os pensamentos para rogar a tua presença, Jesus, entre nós. Sobretudo nestes momentos em que buscamos conhecer melhor as orientações de nosso Pai através do teu exemplo imorredor, Senhor. Por toda a dedicação, todo o amparo a cada um de nós e pedimos por acréscimo de tua misericórdia e continue tentando e orientando os nossos pensamentos para termos o alicerce deste edifício que nos conduz a cada um de nós a Deus. Pedimos aos amigos espirituais que nos sustentem e a Deus a sua bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Nós dando sequência aos nossos estudos, nós estamos trabalhando a genealogia de Jesus, que a gente encontra menção no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, e no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, né? Quando ele abre o Evangelho, ele fala sobre a genealogia. Retomando bem, no Evangelho de Lucas, Lucas reporta-se essa genealogia, geração após geração, a partir de Adão. Né? Diferente de Mateus, que inicia essa genealogia a partir de Abraão. Então, nós começamos também retomando um pouco desses personagens lá através do livro o Gênesis, né, do Velho Testamento, retomando um pouco sobre esses personagens desde Adão, dos nossos estudos anteriores, né, e chegamos hoje para tratar de Noé a Abraão, né? Então, qual a relação entre Noé e Abraão? Quem são essas figuras, né? E o que essas figuras trazem de relação à doutrina espírita? São figuras importantes, né? Importante que a gente passe ainda rapidamente, porque não é a intenção nossa esgotar o conhecimento, tem muito, muito material para ser estudado, mas são personagens importantes, até porque, por alguma razão, eles foram descritos no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, como sendo antepassados de Jesus na sua existência física. É interessante, gente, que assim, Emmanuel, eu repito isso em todas as lives desse estudo, dada a importância disso, Emmanuel, no livro O Consolador, diz ao Chico que o estudo, o Velho Testamento, é o alicerce do edifício que conduz o homem a Deus. Então, imaginemos um edifício sem alicerce, né? Não é possível que esse edifício permaneça em pé. É por isso que muitas vezes a nossa fé vacila, nós vacilamos, né? Nossa relação com Deus, porque exatamente nós não temos um conhecimento exato, muitas vezes não nos aprofundamos sobre a essência do que esse conhecimento, desse mundo religioso, quer nos trazer, né? Nos traz através desses livros. Então é bom a gente dar uma passada, né? Retomando. Eu não pretendo, não tenho por objetivo estudar o Velho Testamento, nosso alvo é um encontro com Jesus, mas como nós começamos exatamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, que é a primeira, o começo do capítulo do Evangelho de Mateus, nós entendemos por bem retomar esses personagens. Então vamos hoje falar um pouquinho no nosso encontro sobre Noé e toda a sua trajetória, toda a sua experiência, né? Com o dilúvio, com o enviamento de animais, né? De
todas as espécies, né? Nós trabalhamos muito as reflexões à luz da doutrina sobre esse personagem. Abraão, qual a relação entre Noé e Abraão? É que Abraão, que nós vamos tratar hoje, é a 10ª geração depois de Noé e a 20ª geração depois de Adão. Então, Abraão, que é considerado o pai do monoteísmo, né? O pai das religiões monoteístas, né? Cristãs, a base desse conhecimento religioso, ele é um descendente de Adão, é um descendente de então, Abraão é descendente de Adão e de Noé. E ele vem, então, ali nessa genealogia do Cristo, como sendo também um antecessor, né? Um patriarca da linha genealógica do Cristo. Né? Quem foi Abraão? Então, de Noé até Abraão, a gente tem ali como filhos de Noé o Cã, Sem e Jafé. Nós temos nós temos, além desses filhos, nós temos os filhos desses filhos. Então, a gente vem descendo lá para Cush, Ramã, Mizraim, Gemer, né? Nimrod, que inclusive é considerado homem, né? Foi o primeiro homem mais poderoso da Terra. E aí nós vamos descendo, né? Desce de Sem para Arfaxade, para Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, e de Terá vem, então, Abraão, Naor, Harã, né? Então, Abraão vem dessa 10ª geração. Tá? Bem, alguns pontos são muito delicados na história de Abraão e que nos convidam de novo àquela reflexão, o Haroldo Dutra Dias, inclusive, nos propõe, quanto ao estudo do Velho Testamento, de que se trata ali de uma poesia de pessoas do povo, da época, né? Então, é um estudo muito mais poético do que histórico, né? Como a gente tem insistido nisso. Não necessariamente nós temos referências históricas sobre esses personagens. Especificamente sobre Abraão, no começo de 1800, nós tivemos alguns estudos que referem a localização de alguns pontos históricos, determinadas cidades que nos estudos arqueológicos foram encontradas e que remetem à história de Abraão. Então, pode ser que daqui a alguns anos venha a ter mais referências históricas. No entanto, apesar das referências históricas, nós não podemos nos apegar à letra, porque se nós nos apegarmos à letra, nós perdemos a essência. Porque a letra, né, como já convidado a refletir nos estudos anteriores, muitas vezes nos remete a situações que só um conhecimento de alguma interpretação própria da época justificaria fisicamente aquela colocação. Então, por exemplo, a larga existência física desses personagens bíblicos, né, de 500, 600, 700, 900 anos de vida física. E hoje a gente sabe que o organismo material não suporta viver tanto tempo. Então, como nós abordamos da última vez, do nosso encontro, pode ser que isso diga respeito, por exemplo, essa contagem diga respeito a uma diferença de contagem do tempo através de calendários solares e lunares, né? E dentro de uma cultura própria da época. Mas o nosso alvo de hoje é tratar sobre Abraão e tem alguns pontos interessantes na vida de Abraão. Um ponto que me chama muito a atenção nos estudos de Abraão é que Abraão constrói ali, cada vez que ele sempre tem um diálogo muito próximo com esse Deus, né, com esse Criador, ele conversa, ele encontra esse Criador nos seus momentos, né, de reflexão, ele recebe convites deste Criador de deixar fazer uma viagem, deixar sua terra primitiva para ir em busca de outra terra que esse Deus, né, esse Criador, esse Pai eterno estaria fornecendo para Abraão e sua posteridade, né? Inclusive, há um trecho muito interessante
que ele coloca assim, né? Deus, reportando-se a Abraão, coloca assim: olha as estrelas do céu, se é que podes contá-las, assim será a sua descendência, né? Então, falando para Abraão que ele precisaria, então, seguir estes comandos de Deus e que, então, a posteridade dele seria enorme, né? Seria impossível até de contar aí, contabilizar a descendência, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto que também é um ponto muito interessante na história de Abraão, né? O ponto interessante para a gente começar, que eu falei, é a respeito desse momento, dessa fidelidade de Abraão com Deus, que chega ao ponto de tecerem uma aliança, né? Que a gente vê mais à frente ali no estudo do Gênesis, né, do livro Gênesis, que é o Velho Testamento, passar para vocês aqui a partir do capítulo 10 que nós estamos tratando hoje, tá? Do Gênesis. Então, ele chega de abrir, né, de fundar nos locais onde ele passava templos para esse louvor a Deus, né? Templos para agradecimento a Deus e louvor a Deus. Isso também me propôs, né? Esse aspecto me propôs uma reflexão, né? De pensarmos o quanto nós temos santificado cada momento da nossa existência, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos sempre convidados nas instruções dos Espíritos de vários capítulos a vivermos pessoas encarnadas, né, do nosso tempo, nos entregando, sim, às necessidades de cada dia, mas sem esquecer de santificar cada uma delas, né, com essa sensação e esse sentimento de despreendimento da matéria. Então, entendendo que estamos num processo, que temos um relacionamento com o Pai Criador e que neste processo nós somos imensamente amparados, mas que todas as experiências físicas são transitórias e todos os bens materiais não nos pertencem, nos são dados em empréstimo por Deus, né? Pertencem a Deus e a esse universo físico criado para nos abrigar, né? Abraão, além desse aspecto interessante, né? Tem outro aspecto que ele pede para que Deus, uma dessas relações, não destrua a cidade de Sodoma, para onde foi construir também ali o seu grupo, né, o seu clã, o sobrinho Ló. Né? Então, assim, Abraão tem um sobrinho Ló, que era filho de Harã, e ele e esse sobrinho viviam todos juntos. Alguns conflitos começaram a surgir, então Abraão sugeriu que na vastidão das terras que existissem, que Ló buscasse um outro lugar próximo. E Ló se estabelece, então, ali nas imediações da cidade de Sodoma. Abraão, num determinado trecho da história dele, toma conhecimento de que Deus ali tinha a intenção de destruir aquela cidade. Então, ele intercede pela cidade diversas vezes, insistindo com Deus, né? Ele insiste em várias vezes perguntando, mas se tiver, o Senhor é justo, né? Se tiverem pessoas justas, elas e boas e corretas, não é justo que elas morram, que elas paguem pelo erro dos ímpios. Então, se houverem 80 justos, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade, né? E aí Deus então diz para ele, não, se houverem 80 justos, não. Mas e se houverem 70? E ele começa a reduzir esses números até chegar a 10, né? Então, se houverem 10 justos, né? Não, se houverem 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Então, nesse trechinho do relato, a gente percebe esse amor, né, que Abraão estava mostrando à posteridade como sendo o pai daquela geração, o amor pelas pessoas que compunham essa geração, né, o cuidado por aquele grupo, um olhar coletivo e não só individualizado, que inclusive o Espírito da Verdade e Kardec nos remetem sempre à reflexão de que quanto
mais apegados nós estamos aos nossos interesses individuais, mais distantes nós estamos da construção que constituem o nosso aprimoramento moral como espíritos, né? E à medida que nós vamos desenvolvendo um olhar pela coletividade, nós vamos também, então, desenvolvendo a virtude maior, que inclusive é relatada pelo Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, que é a negação, né? Bem, aí seguindo também no estudo ali da história de Abraão, né? Abraão muito não foi papai. E isso gerou um certo mal-estar, porque Abraão foi convidado a Deus a deixar onde ele estava, a cidade onde ele vivia, com sua família, e fazer essa viagem, né, essa epopeia aí, similar ali, né, simbolicamente, igual a epopeia de Moisés, de Ur a Canaã, né? E para ali, então, era sempre mostradas essas terras para Abraão, e dizia Deus para ele que a posteridade dele cobriria toda a terra. Então, como uma pessoa teria a possibilidade de sua posteridade cobrir toda a terra se ele não podia ter filhos, né? A esposa dele se chamava Sara, é mencionada, então, né, nesses capítulos do Gênesis, logo no começo, né? O que difere poucos anteriores, né, personagens ali de Adão até Noé, pois a gente não vê muita menção das esposas, né? Mas Sara, a esposa de Abraão, ela ganha um contorno especial nessa história toda, né? Permanece com Abraão, às vezes duvidando ali da mensagem divina, e inclusive, sobretudo, duvidando quando ela é convidada a confiar de que ela teria um filho, mas ela já estava com uma idade muito avançada, né? Ali perto de 90 anos. Então, Sara falou, né? Ela achou até irônico, como que eu vou ter um filho, dar um filho para Abraão, se eu já tenho uma idade avançada, né? E termina que a Sara, né, que modifica o nome por orientação de Deus, passa a ser chamada Sara, e Abrão, que passa a ser chamado Abraão, que significa em hebraico um excelso pai, né, são papais e dão à luz, ali geram o filho Isaac, que era um filho muito querido. Antes de Isaac, Abraão teve um outro filho, exatamente nesse momento de descrença de Sara, de pensar que Abraão, ela não poderia ter filho, que Abraão então não teria uma posteridade, né? E esse relato também nos leva a algumas ponderações, né? Um relato polêmico que nos traz ali algumas reflexões, porque a Sara, ela tinha uma chamada Agar, e esta escrava, então, ela oferece essa escrava ao esposo Abraão para que ele pudesse, como não conseguia gerar um filho através dela, que gerasse um filho através de Agar. E Agar realmente se engravida. Mas inicia-se ali um conflito entre ambas, né? Porque essa escrava tinha por objetivo gerar um filho a Abraão, mas não substituir-se no papel da esposa. E aí então gera toda uma relação conflituosa, e dessa geração onde Agar, inclusive, tem que se afastar da casa, né? É acolhida por Deus, vem o filho Ismael, né? Então, Abraão teve estes filhos, né? Isaac e Ismael. Dentre eles, o mais querido era esse filho, Isaac, com Sarai, né? Sara, né? Sua esposa. Nós temos que tem também uma menção nesses relatos, né, na história de Abraão, que ele teria sido testado, né, convidado por Deus a testar o seu comprometimento, a sua aliança com Deus. Aliança essa que se estabelece segundo orientação da própria divindade, do próprio Criador, né, tendo como sinal a circuncisão, daí
surge a circuncisão, porque inclusive Deus propõe a Abraão que todos ali que estivessem sob o cuidado dele passassem, sejam filhos, parentes ou até mesmo escravos ou pessoas que, né, que passaram a pertencer a esse grupo, que eles fossem circuncidados, né, muito jovens ainda. Então, passa a ser ali a circuncisão um símbolo da aliança entre Abraão e Deus, né, e toda a sua posteridade e Deus, né, a circuncisão. Mas, então nasce esse filho Isaac, ele é muito querido, e Abraão é testado por Deus na sua fé, e é convidado, então, a sacrificar a vida deste filho querido, Isaac, num determinado momento, e Abraão, segundo a história, ele não hesitaria, ele pega uma faca, né, um punhal, e vai de encontro ao pescoço do filho, e ele é impedido de sacrificar o filho para o próprio Deus, que se sente ali, que entende satisfeito, né, respondida a fidelidade de Abraão com Deus, né, a manutenção dessa aliança entre Abraão e Deus. Então, como a gente estava colocando desde o começo, são histórias que não necessariamente a gente tem ali, né, uma menção histórica, real, né, mais simbólica e poética daquele momento, né, desses personagens, né, e que nos fazem refletir também em algumas colocações que nós encontramos na doutrina espírita, né. A primeira colocação que eu queria trazer para vocês, já que a gente já está chegando no final aí, que hoje nós nos complicamos um pouquinho com a entrada do vídeo, a primeira colocação é convidar vocês para refletir sobre o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde Emmanuel fala sobre os exilados de Capela, compondo aí a raça adâmica, né? Como a gente trabalhou nos outros encontros, que Adão seria um único, né? Mas ele pertenceria seria o símbolo de uma raça, o símbolo de uma geração, né? E essa raça adâmica, Emmanuel nos reporta no livro A Caminho, sendo espíritos que vieram de um planeta em processo de transformação, como está o nosso, né? Exilados do planeta. Eu vou até trazer, eu separei um trechinho para ler para vocês, né? Em que Emmanuel nos traz essa informação. Ele coloca assim: espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência do cumprimento dos deveres de solidariedade e amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Aqui fazendo um adendo, né? Quantas lutas esses espíritos que vinham de um momento planetário em Capela, muito mais tranquilo, mais evoluído, científico e tecnologicamente, quantas lutas eles tiveram que enfrentar na Terra ali no início do seu desenvolvimento. E o quanto essas lutas convidavam esses espíritos ao aprimoramento moral que eles não foram capazes de construir naquele orbe, né? E aí a gente pensa assim, né? No estudo entre o bem e o mal, né? De onde surgiria esse bem e mal que esses espíritos vivenciavam lá no outro orbe, né? O que levou esses espíritos? Que mal era esse que levou esses espíritos a vir de lá para cá, né? E a gente tem um estudo no livro A Gênese, de Kardec, falando exatamente sobre o bem e o mal,
E fazendo um apontamento muito interessante também, que eu faço uma pausa aqui para a gente dar uma olhada, sobre as paixões. Kardec nos traz que as paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais uniformes. Variam, ao contrário de intensidade de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nascer racional. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Então, quando nós vemos lá a menção, né, de Adão, Eva, terem comido o fruto da árvore do conhecimento, que era a árvore que ficava no meio do jardim do Éden, né, que a gente trabalhou nos nossos últimos encontros. Quando a gente vê que após terem transgredido essa lei divina, Deus então amaldiçoa, né, entre aspas, aí, a posteridade de Adão e de Eva, impondo que Adão passasse a sofrer, a carregar o peso do trabalho, que Eva parisse com dor os seus filhos, né, as suas gerações. Nós observamos aí uma forma poética do Velho Testamento de nos trazer um conhecimento mais destrinchado posteriormente pela terceira revelação, pelo Espiritismo, desses momentos, dessas etapas de desenvolvimento da alma, né? Então, a princípio, movidos por instintos, como fala Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Lei de Amor. A princípio, movidos por instintos. Então, Kardec vem falar, né, no estudo do Gênesis, item 18, capítulo 2, que o instinto é um guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial, e enfraquece-se pela predominância da inteligência. Então, a princípio, instintos. Nós vamos nos desenvolvendo, e a influência da matéria nos leva a nos precipitarmos, muitas vezes, nas paixões. Então, avançados e corrompidos, sensações, ali na sequência do estudo de Lázaro, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor, né? Então, dessas paixões, como traz Kardec, nascem as necessidades, as paixões nascem dessas necessidades do corpo. Então, muitas vezes eu tenho uma necessidade no campo movido inclusive pelos hormônios, no campo da sexualidade, me impulsionando a reprodução, no campo da alimentação, me impulsionando aí a manutenção da vida, do corpo físico, da nutrição do corpo, né? E o excesso dessas paixões, a entrega total a essas paixões, mantém o espírito num apego à materialidade. Este apego à materialidade, essa entrega às paixões, é que não combina com esse desenvolvimento do planeta que aconteceu em Capela com esses exilados, que permaneciam ainda apegados à materialidade e, portanto, ali atravancando o desenvolvimento da razão, né? E com a evolução planetária que eles não puderam acompanhar, eles tiveram que terminar esse desenvolvimento aqui, né? Muitos de nós vivemos hoje experiências semelhantes, né? Estamos aqui experimentando um momento de transição planetária e que podemos viver aí uma situação ou de estarmos aptos, né, de nos transformarmos no sentido de equilíbrio dessas paixões, né, de desmaterialização, de buscar a espiritualização da experiência física, ou então seremos também aí convidados a deixar a Terra para que ela consiga seguir o seu curso normal de desenvolvimento para irmos concluir esse desenvolvimento em outro orbe, né? Então, assim, eu falo no livro A Caminho da Luz que um grande grupo de espíritos, né, à época dos egípcios, concluíram, né, alcançaram as evoluções que eles buscavam aqui na Terra,
acolhidos por Jesus, este orbe em desenvolvimento, e puderam retornar para a capela. Outros não alcançaram esse desenvolvimento e seguiram vivendo grandes lutas, né? Que a gente observa aqui nesses personagens bíblicos, relato de grandes lutas na materialidade. E na sequência, ele diz também que há outros espíritos que desenvolveram, alcançaram o desenvolvimento de desmaterialização que buscavam na Terra, mas decidiram por permanecer aqui para auxiliar o restante do globo nesse movimento também que havia sido iniciado de evolução planetária, né? Assumindo um compromisso que revela exatamente a desmaterialização, que revela esse olhar coletivo, esse olhar para o outro, o desenvolvimento de sentimentos que nós nos reportamos no início do nosso estudo de hoje, né? Essa terra prometida, inclusive, gente, ela é objeto de uma comunicação trazida na Revista Espírita, de outubro de 1861, enviada pelo senhor Rodolphe de Mulhouse, chamada A Terra Prometida. No comecinho dessa mensagem, eu vou ler para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso tempo atual, nesse exemplo de Abraão, de obediência a Deus, às leis divinas, né? E nesse tempo de transição. Então, o que esse Espírito traz para a gente? O Espiritismo se ergue e em breve sua luz fecunda vai iluminar o mundo. Seu brilho magnífico protestará contra os ataques dos interessados em conservar os abusos e contra a incredulidade do materialismo. Os que duvidam sentir-se-ão felizes por encontrar nesta doutrina nova, tão bela e tão pura, o bálsamo consolador que os curará do ceticismo e os tornará aptos a melhorar e progredir, como todas as demais criaturas. Privilegiados serão aqueles que, renunciando às impurezas da matéria, se lançarem em voo rápido até o ápice das ideias mais puras e buscaram desmaterializar-se completamente. Então, e aí o Espírito segue, né, convidando a gente à luz hoje da doutrina espírita e do conhecimento da reencarnação, buscar este processo de desmaterialização. Abraão, né, similar ao êxodo de Moisés, ele deixa Ur em direção a Canaã com sua filha, faz esse êxodo, né, essa viagem, né, por orientação de Deus a essa terra prometida, né? E hoje nós estamos buscando aí, como também descendentes de todas essas gerações anteriores, a terra prometida como sendo essa terra de regeneração. Uma terra com destino a ser feliz, porque o planeta de regeneração é um planeta de transição, né? O alvo é o desenvolvimento ao ponto de nos tornarmos aqui um mundo feliz, um planeta feliz. A gente tem menção sobre isso e alguns detalhes sobre os mundos felizes no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E fala ali também do tempo, do momento, da transitoriedade do mundo de regeneração. Então, nós estamos também buscando esta terra prometida, nessa simbologia, nessa poesia trazida da história de Abraão. Estamos também, nesse momento, de mostrarmos uma aliança com Deus, né? A nossa relação com o Pai Criador, através da confiança e da obediência às leis divinas, né? Então, neste aspecto, Abraão se torna muito atual às nossas consciências, porque ele nos convida ao abandono de todos os apegos. Nessa história em que ele é convidado, inclusive, ao sacrifício do próprio filho, né? Nós nos lembramos aí daquele momento em que Jesus pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E no Evangelho segundo o Espiritismo é tratado como sendo aquele momento de refletirmos sobre quem são os laços espirituais e os laços corporais, né? Os nossos familiares de hoje, que também são bens materiais, na medida em que
um filho é nosso filho nesta encarnação, pode não ter sido um filho nosso em outra existência, pode ter sido o nosso pai, nosso avô, nosso irmão, ou até mesmo o nosso inimigo, né? Então, nessa medida, um filho, ele também é um bem material, ele faz parte de um contexto de existência física transitória, e Abraão nos dá essa lição de comprometimento, de manutenção da aliança com Deus, de despreendimento deste momento simbolicamente, através de aceitar o sacrifício do próprio filho, né? Do próprio filho Isaac. Então, o quanto nós somos convidados aí nessa reflexão mais atualizada do exemplo de Abraão, considerado ali, né, o pai, o patriarca, o primeiro patriarca bíblico, o pai o fundador do monoteísmo dos hebreus, né, o quanto nós somos convidados hoje a refletir à luz da doutrina espírita sobre esta terra prometida e sobre a fidelidade, a aliança com Deus, o compromisso com Deus, para que nós possamos encontrar a felicidade. Neste capítulo 2 também do livro A Gênese, gente, para a gente poder encerrar, a Gênese de Kardec, nós encontramos no capítulo 2, no estudo sobre o bem e o mal, uma menção ali de Kardec, nos estudos ali sobre o Espírito da Verdade, que nós estamos nesse processo de transformação, todas essas experiências fazem parte de um momento reencarnatório, e que nós estamos nesse processo de transformação e que nós iremos nos tornar espíritos puros. A experiência de mal faz parte, alguns de nós estacionamos mais tempo nela, outros menos tempo, mas ela faz parte do desenvolvimento do espírito e cabe a cada um de nós observar em que tempo nós estamos. O que é que nos mantém ainda presos, apegados, né? Porque quando nós falamos de apego aos bens materiais, nós não estamos falando só de dinheiro na conta bancária, uma casa, um carro. Nós não estamos falando de objetos que enfeitam, guarnecem o nosso lar. Nós estamos falando também de todas essas relações que se ligam a um contexto reencarnatório específico e que se modificam na vida do espírito ao longo das vidas sucessivas, né? Então, nós estamos dentro desse processo de transformação, nós temos aí o exemplo, né, de Abraão, trazendo para a gente reflexões sobre esse tempo, né, como pai aí dessas primeiras, né, dessas primeiras reflexões monoteístas, das bases da religião hebraica, né, e que nós estamos nesse processo de desenvolvimento fechando ciclos também, né, toda essa anterioridade nossa como humanidade, né, ainda que simbolicamente considerada, é uma anterioridade que nos traz inúmeros exemplos de experimentação, né, de grandes lutas na matéria, para que a gente possa, a partir dessas lutas, como fala nesse capítulo 2 do livro A Gênese de Kardec, a partir dessas grandes lutas, nós irmos nos desprendendo da materialidade. Gente, muitas coisas para falar, né? Muitos estudos aqui para fazer. Convido vocês a retomarem os estudos no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese de Kardec, darem uma lida a partir do capítulo 10 do Gênesis do Velho Testamento, para que a gente possa, então, dar continuidade nesses estudos da genealogia de Jesus, que estão chegando ao fim agora. Nós estamos chegando, vamos abordar mais alguns personagens só, e já damos sequência nos estudos da vivência de Jesus entre nós na materialidade, através do Evangelho, inicialmente, de Mateus, tá bom? Então, como a gente não tem por objetivo se alongar muito no Velho Testamento, eu convido vocês a darem uma aprofundada nesses estudos em casa. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam aproveitando, que esses estudos, essas reflexões sejam oportunas para cada um de nós, que deixem marcas profundas em nós,
e que nos proporcionem um entendimento maior de Deus, da lei divina, afundar a nossa relação, a nossa aliança com Deus em bases sólidas, né? Uma fundação sólida e robusta. Muito obrigada pela oportunidade. Eu convido vocês agora à nossa prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, que nos traz a reflexão poética de quem são nossos pais, quem são nossos irmãos, para nos mostrar que somos almas, irmãs uns dos outros, que guardamos afinidades, mas que o amor supera qualquer dissensão. Jesus, este Espírito que nos norteia, que nos acolhe desde Adão, nos convidando às lutas que nos ajudam a vencer a nós mesmos a cada dia. Enviando à nossa terra querida espíritos comprometidos com esse adiantamento, com essa evolução. O governador deste nosso orbe, que envolve a todos nós na atmosfera do seu amor, imersos na vibração do seu perispírito. Querido Jesus, nós te agradecemos imensamente por estes momentos em que nos encontramos contigo. E pedimos que ilumine os nossos pensamentos, que possamos alcançar a compreensão que buscamos e acalmar a turbulência dos nossos corações na fé sólida e robusta, no teu amor e no amor de nosso Pai Celestial. Agradecemos aos bons espíritos as orientações e intuições. Pedimos neste momento a Deus, nosso Pai, a bênção para encerrarmos este encontro. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Um beijão imenso a todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus nos abençoe.